Salve, salve, moçada, meninas e meninos de todas as idades. Aqui Luciano de Jesus, na voz, como sempre. Eu, como um anfitrião caótico, adoro fazer essas coisas, coisa maravilhosa. A gente está hoje com um rosto diferente, né? Um rosto um pouco diferente, mas você vai entender daqui a pouco. Porque antes eu tenho uma ideia para te dar aqui, né? Essa aqui é uma camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. É uma de basquete. Camisa muito bonita, eu gosto muito dela, inclusive. Ela é boa para esse momento que está um calor do cão, né? Por sinal, a gente precisa rever essa ideia sobre o que é natureza, meio ambiente, porque a gente tá passando do limite aí, hein, galera? Vamos refletir isso aí. Bom, então se você quiser comprar a camisa do Observatório, vai lá no site do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e procure um modelo que lhe convém, que você mais gosta. Tem até as camisas mais antigas, né? Que ainda tem algumas em estoque, e as mais novas que estão, ó, lindíssimas. Então, corre atrás da sua também. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que, vamos dizer assim, que está aí junto aos seus, em busca desse sonho, né? Vamos entender isso aí. Estou aqui com o Gilson que é pai do Kevin, que é atleta, né? Atleta OTB, e que hoje é da base do Inter de Porto Alegre. Vamos conhecer o Gilson. Aí, Gilson, dá o seu alô aí para quem está vendo a gente, se apresente, fica à vontade. Beleza, fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal está assistindo aí. Então, sou o Gilson, né, como foi apresentado ali, pai do Kevin, da base do Inter. Estamos aí para conversar um pouquinho, né, falar dessa parte da vivência dele, da nossa vivência e na parte do futebol até como, como cidadãos negros, né? E vamos passar aí essas ideias, né? Vamos ver, vamos conversar, vamos trocar uma resenha boa. Então, Gilson, antes da gente partir para necessariamente para esse momento que a gente está com o Kevin, queria que você falasse um pouco de você, assim, né? É, até mesmo um pouquinho para a gente entender um pouco da como foi a sua relação com o futebol e tal. Conta um pouquinho para a gente aí, como é que você tem uma relação com o futebol, a sua relação com o futebol nasce com o Kevin? Conta aí. Então, na verdade, como todo jovem, né? Todo jovem teve aquele sonho de participar, de ser jogador, né, de futebol e tentar alguma coisa nesse sentido, né? Todo mundo, acredito que todos, a maioria tem esse sonho aí. E eu não fui diferente, né? Tentei em algumas escolinhas e muito no bairro também. Mas eu costumo dizer que na época, na nossa época, que é uma época mais antiga, é diferente de hoje, as coisas eram um pouquinho mais difíceis de se conseguir, né? De acordo com a nossa realidade financeira. E então tudo girava em torno de custos e tal. Mas eu sempre sou muito honesto em dizer também que não foi só isso, no meu caso, que atrapalhou de daqui a pouco virar um jogador, passar por uma base, coisa do tipo. Eu creio que se eu tivesse também a qualidade para isso, para alguém né, no meio do futebol conseguiria ver, ter essa visão e daqui a pouco me levar. Então não foi o caso. Eu tentei como qualquer outro menino, fiz base aí, joguei na época, isso meados de 90, anos 90, 90 entre 95 e 98. Joguei um pouco ali no Dom Bosco, que é uma escola que hoje é tradicional aqui em Porto Alegre. E ali foi o máximo que eu fui. Aí fiz depois, joguei muito na Várzea, sempre gostei do futebol, como colorado nato, né, puxando pelo lado do pai. Meu pai também jogou bola, foi goleiro, também só na parte da Várzea mesmo, nada profissionalmente. E aí foi aí a paixão pelo futebol. A questão do Kevin, não sei se a gente já entrando mais para o assunto do lado dele, mas a questão dele foi meio que natural, não foi aquela coisa de vamos botar esse guri no futebol, né? As coisas foram meio acontecendo automaticamente para ele. Ele gostava muito de futebol, levava ele nos meus futebol
de finais de semana, aquela coisa toda. E aí foi se interessando, foi gostando, desde bem pequenininho, né? Aí, assim, mais ou menos começou a trilhar o caminho dele. Na verdade, com 1 aninho e meio, ele começou a caminhar e já estava dando os primeiros chutes dele ali. Então, não sei se a gente já vai começar a entrar no lado do Kevin, né, na historinha dele ali, mas a princípio foi assim que as coisas meio que foram se desenhando. Enquanto a gente estiver conversando aqui, vocês vão ver um tanto de foto do Kevin, talvez você veja a foto do Gilson também e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco mais, inclusive, dessa relação. Tinha alguma relação entre, você falou do seu pai, né? Seu pai, você e o Kevin, tem tipo assim, nesse sentido, que você está falando, né, de uma certa naturalidade e tudo mais. Como que você nota essa relação assim, suas, não só para o futebol, mas para outras coisas da vida, assim, né? Como que esse lance da família se faz presente assim, para É, vocês? em relação minha com o meu pai, exatamente, mas quando a gente era bem jovem e tal, pequeno, ele Uhum, tinha os futebols dele lá e de vez em quando, não era uma coisa que era corriqueira, a gente ia. E por vezes ele dizia que ia no futebol, eu não sabia nem que tipo de posição ele jogava, até que, para minha surpresa, soube que ele era goleiro. Mas poucas vezes, né? Não, uhum. meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 14 anos, então essa vivência assim de futebol com o meu pai exatamente não foi muito longa. Nesse período ele me levou algumas vezes no estádio, a gente assistia futebol junto e tal, mas não foi uma coisa que, na verdade, que é totalmente diferente da minha relação, né, com o Kevin, totalmente diferente. Até para pegar de exemplo, né? Por exemplo, vamos fazer as coisas, né, mais unidos e tal, né? Para a gente não perder essa linha, né? Essa linha aí entre pai e filho, que eu acho que é muito importante até para o crescimento, não só no esporte, mas como pessoa mesmo. Aham. Eu tô aqui, inclusive, com o Instagram, né, com a página do Kevin aberta, abri a sua aqui também, né? Eu sempre gosto de dar uma folheada, né, para tentar pelo menos puxar algumas coisas assim. E na Kevin tem muito futebol, né? Futebol, muita coisa de futebol e tal. É, e aí você estava dizendo que dessa naturalidade. Ele começou no salão. Como é que E, começa a história dele, do Kevin então, no futebol? a história do Kevin é o seguinte, que nem eu falei ali, quando fez 1 ano e meio, começou a caminhar, ele já gostava da questão do futebol. A gente dava bonequinho de presente, carrinho, ele chutava as coisas gritando gol, né? Então a gente, ó, ele gosta da coisa. Foi crescendo meio que nesse meio, só que o Kevin, uma particularidade, ele era uma criança bastante arteira, não uma criança mal educada nem nada, mas bastante arteira, ativo, futebol, bola. Aí eu e a mãe dele, a gente pegou e disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse menino no médico, aí vamos ver se ele não tem nenhum tipo de hiperatividade, nada, porque ele é novinho, a gente pode, né, tratar isso aí, porque a gente se preocupou. E aí, beleza, foi isso aí, fomos no médico e tal com ele, fizeram alguns exames, não, o Kevin não tem nada, ele tem muita saúde, vamos botar ele para gastar isso aí, porque ele era um menino que dormia meia-noite, 1 hora da manhã, e acordava às 6 horas da manhã. Então ele era muito ativo. E aí foi indo, eu digo, bom, então tá, vou levar esse guri para ir jogar bola, né? Vamos chutar bola no gol, vamos fazer treino, vamos brincar, né? Vamos gastar energia. E aí eu comecei a notar que ele tinha muita facilidade para bater na bola, batia forte para a idade dele, com 2 aninhos já chutava bem, já botava a bola onde queria. Aí eu comecei, o pai, sei, não, ele tem um talentinho, vamos botar assim que der, que tiver ideia de vamos colocar ele numa escolinha de futebol para gastar energia mesmo. Beleza, ali pelos 5 anos, a gente é, conheceu uma escolinha de futebol aqui da cidade de Alvorada, né, que é uma referência até na,
na região metropolitana, que é a escola de futebol Rabelo, junto com o professor lá, o Dudu. Largamos ele lá com 5 anos. E até eu lembro que nas primeiras vezes ali, os primeiros passos, o Dudu, não, mas ele é meio pequenininho e tal. Aí eu disse, cara, dá uma chance, porque a primeira categoria dele era com 7 anos. Eu disse, não, dá uma chance para ele é diferente, ele bate bem na bola, aquela coisa toda, né? O professor, tá, vamos fazer um teste. Primeiro treino, ele acabou o treino, né? Brincou de fazer gol lá. Com E aí o 5 anos Dudu de idade. Com 5 jogando contra os meninos de 7. acabou a gurizadinha de 7. Aí ficou, nas categorias ali. Ele ficou quase 3 anos jogando no sub-7 da Escola Rabelo. E aí cresceu, né? Ali cresceu, ele ficou conhecido na região metropolitana toda, daqui a pouco mais em Porto Alegre, porque participaram bastante de competições, o pessoal via ele e tal, porque ele, como ele tinha essa facilidade de bater na bola, e aí os menininhos são pequenininhos e tal, aí a goleira com tamanho normal, habitual, era gol por cima toda hora, né? Então, brincou de ser artilheiro, e aquela coisa chamava muita atenção pela força, pela batida na bola e pela noção de espaço que não era para ele ter da idade dele. E aí, num desses torneios que ele participou na praia, se não me engano, foi Xangri-Lá, aqui no nosso litoral aqui do sul. Tinha um pessoal do Inter lá, ele já estava com 7 para 8, já estava quase fazendo 8 anos. Aí o pessoal, vamos levar ele, tá? Ele tem uma particularidade que ele não participou de nenhuma peneira, né? Foi o clube que acabou vendo ele e levou ele para um tipo de monitoramento. Não tinha base para a idade dele ainda, que era com 9 anos, começava na época as babas. Ele tinha 7 para 8, então ele ficou com um monitoramento, ele mais uns outros meninos. E desde lá, não, quando ganhou a idade para estar na base, ele entrou na base e desde lá não saiu, graças a Deus. É bem conhecido e tal. Teve um período antes de fechar com o Inter mesmo na base, que ele teve no Corinthians, de São Paulo. O pessoal viu ele numa competição aqui no Rio Grande do Sul e levou lá para ele fazer um período de testes lá. Passou, inclusive, mas na época não era muito atrativo a gente sair do Inter, que já estava meio que encaminhado, para acabar indo para São Paulo, mudança, aquela coisa toda. A gente agradeceu a oportunidade e acabamos voltando. Foi ele e a mãe dele, a minha esposa, que foram para São Paulo, passaram um período de 4 dias, eu acho. E, inclusive, nessa oportunidade, o professor da escolinha da Rabelo foi junto para fazer um workshop, para conhecer as dependências do clube, lá do Corinthians, foi no Parque São Jorge. Foi uma coisa bem bacana que marcou para ele. Aí voltou, efetivou no Inter e está até hoje. Mas vem cá, quando ele estava na escolinha ainda, no Rabelo, né, que você falou, não é isso? Isso, Rabelo. Era futebol de campo, era futebol de salão, era o quê? É futebol de salão. Era futebol de salão. Mas dentro desse período, a Rabelo foi, vamos dizer assim, alçando novos voos, assim. O pessoal já foi jogar futebol de 7, que já era o campo Uhum. society, né, a grama sintética, e aí daqui a pouco já estavam jogando futebol de 11. Então, hoje, por exemplo, a Rabelo tem escola e tem atletas em todos esses terrenos aí, vamos dizer, no futebol de salão, futebol de 7 e futebol de 11. Eventualmente, até hoje, quando o Inter libera e tem algum torneiozinho assim que está fora de temporada, ele ainda vai lá vestir a camisa de onde ele começou, que para nós é sempre muito importante ter essa raiz ali, e dar valor da onde saiu. A gente deve muito a Rabelo e ao professor. Eu vou voltar nessa parada da origem, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, que é o seguinte: a gente estava aqui falando sobre a questão do desenvolvimento dele e tal, e como é que era a escola nesse momento? Inclusive, eu sou professor de educação física, como é que era? Você tinha notícia dele nas aulas de educação física? Porque você está falando isso para mim. E eu sempre me lembro dessas coisas. Às vezes eu pego um aluno que gosta muito de uma coisa, que se destaca por conta do tamanho em relação à idade, o desenvolvimento físico por causa, né, da mesma idade.
você falou algo muito interessante aí, que é sobre a noção de espaço em relação à própria idade, né? É muito normal, né? É natural. A criança com 5, com 6, não tem noção de espaço, está correndo aí, corre, não olha para o lado, tomba com o coleguinha, cai, chora, machuca e tudo mais. Como que era ele nesse momento? Na parte da escola, né, na primeira parte da pergunta, ele sempre foi destacado lá nas educações físicas. Para ele, o futebol era a vida dele, né? E os professores sempre falavam, né? Ó, futebol muito bom, ele tem um futuro e tal. A gente já sabia disso porque antes da época de escola, propriamente dita, né, que é a partir dos 7 anos aqui, o primeiro ano, ele ainda estava no pré, nas escolinhas. Então, a gente já sabia que ele gostava muito e desempenhava muito bem. O que eu como pai, que a gente sempre é bastante pé no chão, mas eu sempre notei que ele tinha um diferencial, que era o pensamento na frente. Era um menino, por exemplo, que tentava uma tabela com 5 anos de idade, receber uma bola e tocar no ponto futuro, entendeu? Aquela coisa de noção de espaço, marcação, não posso ir, agora eu vou, agora eu é uma coisa que creio eu que foi o que chamou a atenção do Inter na época também. Uma coisa que não se via em qualquer atleta da idade dele, né? Qualquer menino, É porque na verdade é só brincadeira isso tudo. isso. Então, assim, eu quero até um pouquinho nisso aí, cara, porque isso não é. Aqui sou eu enquanto professor falando, tá, gente? Eu sempre defendo a ideia de que o futebol ele não é um jogo meramente físico. Faz o seguinte: eu vou propor para vocês em casa, que estão aqui assistindo a gente. Vai para um campo, combina de jogar um jogo, uma quadra. Entra na quadra com mais 4 pessoas, né? Vai depender do tamanho da quadra, e tenta resolver o jogo. E aí, resolver o jogo é o quê? É jogar o jogo. O objetivo do jogo é qual? Então, o que você tem que fazer no jogo, como você se movimenta e tudo mais. E isso, para mim, não é algo simplesmente físico. É algo que está para além disso, é também algo do intelecto, porque é algo que você precisa entender o que é o espaço onde você joga, né? E isso para uma criança que ainda está aprendendo é muito interessante isso, assim, notar como o Kevin aprendeu isso rápido, e mais ainda, que é algo que fica, inclusive, enquanto reflexão que a gente precisa ter, né? Talvez quantos Kevins a gente não tenha hoje nesse Brasilzão afora. Eu não estou dizendo do ponto de vista de formação para jogar e tal, mas de autoconhecimento, porque às vezes o jovem, quando ele entende, pô, eu sei jogar futebol, eu sei fazer ginástica, eu sei fazer. Ele também se afirma enquanto sujeito social, enquanto a pessoa que quer construir a sua própria história. Então, acho que isso é muito importante de refletir nisso. Você lembra de como isso chegava nele? Por exemplo, assim, quando vinha um adulto, por exemplo, ele está batendo uma bola perto da sua casa, ou sei lá, assim, um fim de semana vai para a casa de alguém e tal, e aí entra um adulto, ele pega o adulto, passa a bola dentro da boca do adulto, tira a bola, puxa a calça do adulto, zoa da cara dele. Como é que era isso? Assim, como que vinha esse retorno? E mais, como que o Kevin reagia? Como que É, vocês reagiam? é uma pergunta bem legal, bem bacana. Primeiramente, assim, eu, enquanto pai e tentando ser diferente da maioria, eu sempre fui bastante pé no chão em relação a ele e a qualidade que ele tinha. Diferentemente das pessoas que viam ele jogando, familiares, amigos e tal. Não, esse guri é diferente. Não, parei. Esse guri tem alguma coisa diferente. Eu, não, calma, ele gosta, vamos com calma e tal, né? Não, ele vai para a escolinha, ele treina e tal. E aí os pais de outros meninos lá da escolinha, não, olha, esse aqui é diferente e tal, não, esse aqui tem futuro. Eu, tipo, pô, mas o menino tem 7, 8 anos, vamos com calma, né, gente? E é a forma que chegava. A gente, até hoje, tenta passar para ele uma forma de. Porque hoje, já pulando essa etapa, já com 13 anos, já virou, entre aspas, quase que o trabalho dele, né? Além de Uhum. estudar, uma coisa mais séria, vamos dizer assim, que ele já está num patamar que a coisa já virou mais séria, não é aquela coisa só brincadeira.
Mas até ali 9, 10, 11 anos, a gente levava isso meio como brincadeira. Apesar de já ter investidor, já ter o pessoal de fora olhando, clubes de fora e tal. Mas a gente sempre trabalhou a cabeça dele de que, cara, é trabalho. Primeiramente é trabalho, tu tem a tua qualidade, a gente sabe o que tu tem de qualidade em si, né? Só que tu não joga sozinho, tu precisa dos teus companheiros, tu tem que ter humildade, tem que ter pé no chão. Então, por vezes, isso acabou sendo até demais para ele, dele acabar ficando introvertido, digamos assim, em algumas competições, muitas vezes nas competições, o pessoal, cara, Kevin, eu te conheço, cara, te olho no Instagram, posso tirar uma foto, cara, não sei o quê, tu joga muito. E ele ficar aquela coisa de não trocar, obrigado e tal, baixar a cabeça muito, muito pela forma que a gente passou. Daqui a pouco foi demais e tal, né? Daqui a pouco a gente podia ter trabalhado um pouquinho. Não, cara, tu é o cara, só que é o seguinte, vamos, vai com calma e tal. Então, essa parte da humildade dele deixou ele um pouquinho mais introvertido, assim, em questão de falar com as pessoas, de trocar mesmo, né? E às vezes, agora, ele teve um torneio o ano passado, retrasado, não lembro exatamente, que foi lá na divisa com a Argentina, e aí o pessoal, cara, aí depois ele, pai, os caras me conheciam, não sei como, cara, pai, os caras me pedindo fotos, cara. E nessa oportunidade eu não tava junto, né? Tava só a mãe dele. E aí eu disse, cara, tem que trocar com eles, cara, agradece, tira uma foto, dá um sorriso, troca umas ideias, não, eu faço assim, porque a gente sempre tentou botar na cabeça dele essa questão de pé no chão mesmo, né? Tem muita coisa para acontecer, né? E aí eu sempre fui a pessoa aqui em casa que mais segurou a onda, assim. E, em geral, o pessoal chega, cadê o jogador? Não, né, vai estar na Europa, vai estar aqui, vai estar ali. Não, calma. É interessante isso. Aí você está assistindo e fala assim, pô, peraí, eu conheço o Luciano já de outros lugares e tal. Pô, o observatório fala sobre raça, fala sobre racismo. E até agora eu não estou vendo nada disso, você está vendo. Sabe qual é a questão? A gente está acostumado ao modo de perceber vidas negras de uma forma que é assim. Parece que a gente só existe dentro da alta afirmação e tal. E eu tenho, inclusive, refletido sobre algo que o Brau vai falar, isso, né? Talvez um preto como eu só quer ter um canto só seu, pegando fruta no cacho, sabe? Essas coisas. Então, acho que falar sobre essas coisas são importantes. Eu acho que eu vou aqui, em algum momento, apontar sobre isso. O Gilson meio que já chegou ali, em algum momento, quando eu falo de origem, né? De onde o Kevin começou. Ô, Gilson, uma marca do Kevin em todas as fotos que estão ali é o lance da trança nagô, né, embutida, muito longa, muito parecida com a do pai. E aí, uma questão é a seguinte, cara, como foi para você e para ele, não sei como é para a mãe dele, mas como foi essa construção da identidade? Porque cabelo é um lance muito importante para a gente, né? A gente adora cabelo, né? Homem negro, sim, eu adoro cabelo, compro produto para deixar o dread mais cheiroso e tal. Como é que é isso para você primeiro, e isso em casa, e como que o Kevin lida com isso, inclusive pensando nele nos lugares onde ele está, na escola, futebol, outros lugares com os amigos e tal. Como é que é isso? Ah, de minha parte, né, eu também sou aficionado, gosto muito dessa parte. Não me imagino careca. Já há algum tempo já atrás já fui assim, mas não me imagino. Então, eu acho que a questão das nossas origens, né, da nossa ancestralidade ali, eu creio que o cabelo em si, o cabelo, o estilo da barba, daqui a pouco a roupa, aquilo ali é como se fosse uma identidade nossa, entendeu? Alguma coisa que a gente é algo que a gente consegue trazer para estar presente sempre ali, como se fosse para mostrar, é uma vitrine, vamos dizer assim. Então, a gente sempre teve essa questão da raiz mesmo, né? E aí o cabelo, a trança, nada mais do que isso. A gente trabalha e traz isso aí como raiz mesmo, como a nossa raiz, a nossa ancestralidade. E ele, como que isso
Como que Show de vocês bola. dialogam com isso? Aí eu tô até perguntando, inclusive, no sentido em relação à mãe dele e tal. Como que é isso assim? Show de bola. A mãe dele foi uma das que também optaram por daqui a pouco deixar o cabelo dele crescer e tal, para ter mais aquela coisa da raiz, né? Ele sempre gostou já desde pequenininho, então a gente já deixou crescer e já deixou ele fazer o cabelinho dele do jeito que ele queria. Ele teve problemas, vamos dizer assim, com isso na escola, realmente, foi um ponto que você pegou ali, porque diferente de mim aqui, ele é negro, só que ele é uma tonalidade um pouco mais clara, mas ele é negrão raiz, como todos nós, né? Você Uhum, gente assim, gosta que seja chamado assim. Mas numa oportunidade na escola, onde quando ele, eu não lembro em qual série agora, mas quinta, sexta série, uma professora indagou ele, por que usa o cabelo desse jeito? Qual é a finalidade de ter o cabelo desse jeito? Ele, não sei, eu gosto. Mas não é para ser para esse tipo de cabelo, não é para pessoas mais pretas, né? Mais escuras. Aí ele ficou assim, né? Ele veio para casa, perguntou para a mãe dele: mãe, meu cabelo é para gente mais preta que eu, não posso tipo esse cabelo. Aí a mãe dele explicou: não, a professora foi infeliz na colocação e tal. Até que ponto eu não posso dizer, a gente não estava lá, mas ela foi infeliz uhum. porque o cabelo, obviamente, a gente traz como raiz, como as nossas origens e tal, mas o cabelo não difere se a cor dele é mais clara ou mais escura. O cabelo é mais uma das nossas armas que a gente tem. Assim como o movimento lá atrás, o movimento Black Power, é daí que a gente começa as nossas histórias. Né? Então, ele teve na escola problema, principalmente com uma professora, perguntou isso aí para ele, por que o cabelo, se ele não era tão preto. Caramba, hein? Que loucura! Que doideira! Serve até como, né, o que estamos pensando enquanto identidade, juventude, né? Professores, professoras, como é que a gente está indagando a nossa meninada em relação aos seus cabelos, né? É algo muito, muito interessante para a gente pensar. Ô, Gilson, ainda seguindo esse papo aí, dando um pouco mais dessa parada que você estava chamando atenção sobre origem e tal, vocês moram na grande, tipo assim, Grande Porto Alegre, né? É, grande, Região é grande, metropolitana, é isso mesmo? Como é que é? grande Porto Alegre, região metropolitana. Uhum, Divisa com Porto Alegre ali, uhum, do lado, dentro, né? Junto com as outras cidades que comporta essa região metropolitana. Alvorada é uma delas. Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Canoa, uhum. né? É, Então a gente eu tô te perguntando isso porque, né, me ocorre que também muito isso, assim, né? Que às vezes a gente subestima, por exemplo, cidades, né? A gente gosta, não, mas porque Porto Alegre está no sul do país, e não sei o que e tal. O movimento negro em Porto Alegre é um movimento negro muito importante, né? Você teve contato, é algo que te interessa, você passa longe. Como é que é, assim, eu, isso para eu, você? eu julgo a mim mesmo como se devesse estar mais incluso nessa parte aí, né? Eu realmente Uhum, eu já tive grupo de hip hop, já fui, uhum, já fui de grupo de dança, né? uhum, Já, já passei por esse caminho e tal. Então, essa coisa da negritude não adianta, tá com a gente, tá com a gente. uhum. Mas, claro, que tem muita parte teórica, muita coisa que eu julgo que daqui a pouco poderia estar mais incluso nisso aí, entendeu? Uhum, Se afastando muito por uma questão de trabalho mesmo e correria, essa coisa dele jogar futebol. Então, a gente mais é pela TV ali, vamos ver um documentário aqui no YouTube, esse livro aqui é bacana, uhum, olha essa série aqui no Netflix, aquela coisa, para não deixar a gente desagarrar das nossas origens, vamos dizer assim, né? Mas uhum. daqui a pouco uma parte teórica falta, né? Daqui a pouco precisa de uma Às parte. ve... Às vezes, desculpa te cortar, Gilson, mas às vezes você está subestimando a sua capacidade intelectual, porque eu acho que ela se faz. Estou aqui,
de fora, do pouco que eu estou te conhecendo somente que agora, eu acho que elas fazem muito presente, cara. Assim, e aí, assim, a minha pergunta é muito nesse sentido, porque porque assim, eu não trago essas perguntas de forma automática, né? Geralmente, quem a gente conversa, a pessoa ela lança alguma parada ou não, deixa eu puxar. Está muito no seu debate, está muito presente na sua fala, né? E eu noto em alguma medida, porque eu como professor de crianças, eu noto muito isso assim, né? Não é comum, e eu fico muito feliz por isso, tá? Estou dizendo isso com uma felicidade muito grande aqui, né? Que eu estou aqui, minha esposa está aqui do meu lado trabalhando, e aí eu mostrei uma foto do Kevin, esse aqui é o menino que a gente vai entrevistar e tal, né? O pai que a gente vai entrevistar. E não é muito comum criança tão novinha com tanta, vamos dizer assim, com tanta propriedade em relação ao seu próprio estilo, assim, né? E isso é muito legal, cara. Vamos dizer assim, essa comunicação que eu acho que ela se dá também pelo futebol, ela é muito importante, cara. Assim, ela tem essa possibilidade de formar, né, de contribuir para essa formação dele, mas de vocês também. E talvez, eu diria, talvez a do clube, né? Como que você nota isso assim, né? Essa influência da presença do Kevin para o Internacional? Como que você nota isso, ele como atleta do Inter e tal? Olha, nessa questão aí da identidade dele, né, que a gente está tocando no assunto, eu acho que ali para dentro eu digo assim, em relação aos outros atletas e tal, né, ele acaba meio que sendo um espelho, identificar as crianças já do início do primeiro ponto, já de criancinha, já tem uma identidade, ele já sabe o que quer, pô, Uhum. bacana. E, né, teve uma época ali que acho que 3 ou 4 meninos que chegaram já, não, para aí, vou fazer o cabelo igual o Kevin e tal. Aí já tem o bala. Aí, não, o cabelo dele, pô, legal. E não só, né, não só o pessoal, não só os negros, né? Teve brancos ali, não, vou deixar crescer. Tem um menino aqui que é muito amigo dele, inclusive o nome é Lionel Messi, e Sensacional. sensacional. A gente é muito amigo da família. Tem muitos, né? Se fosse citar aqui, muitos, tem muitos. Tem o Otávio, goleiro, e tem muitos. Tem o Lourenço, tem muita criança aí que são fechados com ele. Só que, uh, em específico, o que chamou a atenção é que o Lionel Messi, ele é branquinho, né? Branco de família branca. E ele não, deixou o cabelo crescer, vou fazer o cabelo igual do Kevin e tal, e aí foram na mesma transista e tal. E aí Pô, ficou gente, que legal, cara. então, e tu vê, né, que é uma coisa que acaba sendo influenciada, mas e sempre para o bem, sempre para coisa boa, né? Isso é bem legal. Pois é, cara, assim, isso é algo que eu noto como algo muito positivo. Agora, vem cá, o Kevin me parece fisicamente mais alto que a média da idade dele. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, certíssimo. Por Ele quê? Diga aí, pode falar, por favor. desculpa, te cortei. Não, não, tranquilo. Porque eu tô vendo aqui, tem umas fotos aqui que dá para ver que ele é tipo assim, um pouco mais alto que a. Ele tá com. Ele fez 13 anos agora e ele parece um pouco mais alto que a média dos colegas de bola mesmo. Como é que é isso aí, cara? A gente até, inclusive, tem umas histórias engraçadas a respeito ao tamanho dele. Ele realmente é maior que a média para a idade dele. Eu acho que meio que puxou pelo pai, que eu tenho 1,90, então é mais ou menos por aí. Mais ou menos a altura que ele vai chegar aí. Mas hoje ele tem 1,76, se eu não me engano, já está bem. Só que, assim, a questão do futebol matura eles muito rápido. Se for notar ali, hoje no time, na base dele, o pessoal que tem a idade dele, tem meninos que são mais, inclusive, maiores que ele. Que ele, Então, né? mas mesmo assim, da, uma das coisas boas ali que ele tem é a questão do tamanho, posição física. Ele é realmente
bem alto para o tamanho da idade. Então, vai ver ali que, principalmente os adversários ali, que são outros meninos de outros clubes ali, daqui a pouco, no confronto, vai ver que ele é maior ali. Isso aí também tinha um pouco Uhum. de vantagem, ou não é um pouco de vantagem para ele. Sim. Pô, tem uma coisa que eu estou pensando, até pensando, que eu estou aqui matutando aqui em relação a essa questão física dele, que é natural e tal, que é o seguinte: onde que ele gosta de jogar? Onde que ele tem gostado de jogar? Qual É, posição em campo? a posição que ele começou lá atrás, na época primeiramente de futebol de salão, ele era fixo, lá atrás. Uhum, Só que no futebol de salão, o fixo é um dos que mais joga, porque sai com a bola e tal. E aí, quando ele passou a jogar campo, ele começou a jogar no meio. Tanto quando ele começou a jogar no Inter, ele era meio. Mas aí foi crescendo, foi tendo aquela posição física, e aí o clube foi trabalhando isso com ele. E aí chegou uma época que ele disse, não, quer vir atacante, camisa 9. Aí, desde uhum, então, desde os 9 anos de idade, ele joga nessa posição. Teve ocasiões que ele jogou mais aberto, né, jogando de ponta direita, às vezes ponta esquerda, mas a posição de origem dele é o 9, camisa 9 mesmo, atacante, centroavante. mas ele já está focado nessa posição, ou existe algum tipo de incentivo para ele também experimentar outros lugares do campo? Como é que é isso aí? Uma coisa que o clube sempre deixa bem claro para a gente, né, para todos os pais, é que eles não têm uma posição fixa. Eles Fixo, não. né? Meu filho é zagueiro. Não, para um pouquinho. Nós vamos formar ele, tá? Ele gosta de jogar na parte de trás do campo, beleza. Mas se a gente vê a necessidade e a oportunidade de botar ele em outra posição, onde ele vai se desempenhar melhor, é assim que funciona no clube onde ele está hoje, que é no Inter. No Inter é assim, pessoal. Aí, só que ele foi para meio campo e depois ali o Inter, não, vai atacante. Até no início, sabe, todo pai é um treinador diferente, né? Então a gente fica meio, pô, vai tirar ele do meio campo. Uhum, Gostava de jogar no meio campo porque tinha aquela facilidade de ver o jogo de frente, ele tinha um bom chute, então batia de média distância, aquela coisa, né? Isso aí ele ia perder, eu já sabia, porque eu também, quando jogava de camisa 9 e sei que tu joga de costas. E uhum, aí me preocupou, porém a gente não entrou em atrito com o clube nem nada. Só que aí os caras estão lá, são estudados, né? Os caras sabem das coisas. sim, sim. Aí acharam a posição dele ali, cara. Não teve nada melhor do que aquilo ali. Hoje ele é destaque ali na posição, graças a Deus. E, Uhum, e a princípio vai seguir ali. Mas se daqui a pouco o clube disser, não, vamos trazer ele um pouquinho mais para o meio, a gente vai acatando. Né? Porque não adianta, eles são os profissionais que estão habilitados para colocar, né, na posição certa. porque eu também fico imaginando o seguinte, que eles estão numa idade em que estão aprendendo a conhecer o mundo, né? A meninada está conhecendo o mundo e, ao mesmo tempo, está conhecendo futebol. E talvez circular pelos espaços também seja, né? Então, aí você disse, ele jogava uma posição, agora ele já joga em outra. Ele jogava salão, e a dinâmica, aliás, é futsal, né? Porque salão é da nossa época, né? Isso. Futsal é da nossa época. Né? Né? No futsal você tem uma dinâmica de jogo, até pelo tamanho da quadra, número de jogadores, né? De pessoas participando do jogo. No campo, a situação já muda. Né? Então, isso é algo que é interessante, assim, né? Da gente perceber. Ô Gilson, como que está sendo hoje, né? Já nesse momento que ele está, hoje com 13 anos de idade, jogando no Inter, então ele já tem já, inclusive, algo que, né, que eu acho que é muito bom, inclusive, né? Já que vive do futebol, ter, por exemplo, uma empresa que cuide de sua imagem, algo positivo para, inclusive, fazer esse diálogo, essa ponte entre família, clube, isso é algo que pode ajudar muito, assim. Como que você tem notado, por exemplo, a forma como as crianças da idade dele em outros clubes são tratadas? Onde você tem
notado que existem problemas ou que existem exemplos legais? O que você tem encontrado, você como pai, né? Vocês como responsáveis aí, o que vocês têm encontrado assim em relação a tudo isso? Olha, eu posso falar mais da questão ali do Inter, porque é onde a gente está posto hoje. A gente não tem esse contato direto com outras bases de outros lugares, né? Mas com o tratamento do Inter com os jovens ali, eu sou suspeito a falar porque ele sempre foi muito bem tratado mesmo, em questão de assessoria, em questão de psicologia, né? A parte ele teve três lesões nesse período e ele foi muito bem tratado. O pessoal levou ele para fisioterapia, fez tudo que um clube precisa fazer com um tratamento como se fosse já um profissional. Então a gente é uma das coisas que faz a gente pensar, não, para aí, ele realmente tem um diferencial aí, entendeu? O pessoal se preocupa. Só que é em geral, né? Com todos os meninos, tanto os que chegam de fora, quanto os que já são da região e estão fazendo base ali. Então, o tratamento ali para eles, para mim, por enquanto, nunca tive nenhum problema, nada a falar contra, assim, nada. É sempre só coisas boas ali. A gente é uma das coisas que faz a gente não nem imaginar sair para ir em um para outro clube. Já teve até algumas propostas de outros lugares de fora e a gente nem cogitou, porque ali, é, com certeza, por enquanto, é o melhor lugar para ele. E como tem sido a questão, que eu acho que é fundamental, né? Eu, enquanto professor, sempre vou defender isso. Como é que é esse encontro entre escola e clube? Como que esse diálogo acontece? Isso aqui é outra coisa importante, né, do clube, é Uhum, que uma coisa não vive sem a outra. Eles uhum. acompanham de cima a questão de como está na escola, né? Se precisa de algum auxílio daqui a pouco, até na psicologia mesmo, alguma coisa, daqui a pouco não está indo bem na escola por algum motivo ou outro, né? Então eles sempre, porque como eles têm bastante competição, então acaba que no período de competição eles acabam faltando aula. E aí depois, após isso, fazendo uma recuperação daquele tipo de aula, daquela prova que perdeu. Então, o clube é muito em cima disso aí. Eles sempre garantem que o atleta, assim como o aluno, consiga estar recuperando o que perdeu, se perdeu alguma coisa ou não, se está bem, se não está. Se não está bem, daqui a pouco tem um puxãozinho de orelha lá, não, vamos segurar aqui então. Ei, não vem treinar, vai estudar. Porque é uma coisa que está em conjunto e forte. É uma coisa bem, bem interessante essa parte. Porque inevitavelmente, tem um cara aí que ele está em Porto Alegre, ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul, professor Arley Damo. Ele estuda formação de atletas, né? E ele fala muito sobre isso, assim. E que é uma das questões que a gente fala muito, assim, o futebol é algo dificílimo para estar nesse lugar. Quem está nesse lugar já é top de série em relação à prática do futebol, porque é algo que é dificílimo de fazer parte, de estar ali, de estar. O Inter, então, que é um clube centenário, um clube que tem histórias, né? Um clube que tem toda uma tradição, né? Tem uma ligação muito forte com a cidade de Porto Alegre, com o país, né? Fazer parte, vestir essa camisa é algo que é difícil. E é importante cuidar disso para você que está vendo a gente em casa, porque muitos desses meninos eles não vão se tornar atletas, mas todos eles são cidadãos, né? Então, qual vai ser a participação deles, né? Depois ou durante, né? É importante cuidar desse momento para que essa meninada entenda, né? Que inclusive pode contribuir em campo, pode ajudar em campo isso, pô. Entender-se melhor no mundo, conhecer o mundo melhor, é também uma forma de ajudar, de te dar mais segurança, né? De te dar mais
vamos dizer assim, uma identidade mais fortalecida, né? Então, isso é algo muito importante. Falando nisso, em identidade, cara, queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Kevin é jogador do Inter, mas você deu um toque ali sobre a- o primeiro lugar que ele passou. Como é que é essa relação dele com a antiga escolinha, né, com o antigo espaço de formação que ele estava, que era o Rabelo? Contem pra gente. Então, a gente, para ele e para nós, é sempre, é, primeiramente, é um orgulho ter passado por lá, né? E, e a gente sempre vai levar a Rabelo ali como o primeiro formador dele, né? O professor Dudu, lá, então vai aqui um abraço para o Dudu Pedalado. Ele, ele sabe fazer muito isso, né? Pensar ali e, e, e achar o momento certo do jogador e tal. Hoje ele está com um projeto ali com meninos bem 5 anos, já tem 4, 5 anos já tem meninos jogando. Na época dele já ainda não tinha. Mas a gente é muito grato a tudo. E ele é muito a relação dele é tipo, ele sempre fala, pai, se eu virar, se eu for bem e tal, nunca vou esquecer de onde é que eu saí. É, eu vou fazendo, ele brinca, né? Vou comprar não sei o que, vou botar lá, vamos arrumar o CT deles, vamos fazer não sei o que, porque ele tem isso como um sonho também, né? Se primeiramente conseguir virar e jogar em alto nível e ser e poder ter a chance de um agradecimento, é uma coisa, uma forma de retribuir, porque foi muito importante. Ele passou por outras escolinhas de futsal aqui da região também, metropolitana, jogou por uma, por outra, mas a formadora, quem deu o primeiro pontapé para ele foi a Rabelo, então é muito importante isso é uma coisa que não é a gente que coloca para ele, né, como uma obrigatoriedade, ele que é por si só. Ele já, não, a Rabelo é intocável. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. A gente está chegando aqui, Gilson, já nos finalmente aqui. Tem um negócio que eu sempre faço aqui, que é o seguinte, que é a gente dar algum tipo de dica cultural, coisa que você gosta. Você estava aí falando aí, né, do seu envolvimento com hip hop. Então, agora pode ser o momento. Tem alguma dica cultural que você quer dar para quem está assistindo a gente? Olha, eu acompanho aí os podcasts que essa parte sempre chega, né? E eu pensei realmente em muitas coisas para deixar de dica aí pro pessoal, mas eu tenho duas aqui para dar. Uma é uma série que é a Olhos que Condenam, é uma série americana lá dos 5 garotos negros lá que foram injustamente condenados lá, e é uma série que vale a pena. Uma série que vale a pena, fala muito a questão racial, questão do racismo, do pré-julgamento. Então, é uma coisa bem legal. Eu indico pro pessoal aí. E um livro que eu indico aqui para o pessoal é o livro do Paulo César Xinga, que é Chamando a Atenção da Sorte, uma coisa do tipo assim, Chamando a Atenção da Sorte. É um livro muito bom também, que fala da trajetória dele, da periferia e até o virar profissional, e tem muita coisa legal, principalmente nesse meio do futebol, que também passa por essa parte racial, é uma coisa bem, bem legal. O Gilson deu a dica dele e eu vou aqui dar a minha dica. Não são duas dicas. Eu vou copiar o Gilson, vou dar duas dicas aqui. Uma dica é um filme, né? Um filme realizado por uma produtora daqui de Belo Horizonte, de onde eu falo, que é o filme Marte 1, que vai contar a história de uma família, de uma família negra, e são várias histórias que vão estar permeando, né, a caminhada desse filme, né? É muito interessante. Uma delas tem a ver com futebol, tem a ver com expectativas ou não expectativas, né? De paz. Então é algo muito interessante para a gente poder pensar, né? Então, Marte, uma primeira dica. E a segunda dica, que na verdade é uma, mas ela é virada em três, que são os quadrinhos da Graphic MSP. São os quadrinhos, né, que hoje
que são muito legais. Assim. Esse aqui foi escrito pelo Rafael Calça e desenhado pelo Jefferson Costa. Jefferson, que eu tive contato com ele já no FIC de 2021, 22, se não me engano. E chama lá, o Jeremias, tem o Pele, né, que é o primeiro que saiu, o segundo que é o Alma, e o terceiro que é o Estrelas. Então são essas três aqui, essas três bonitezas aqui, que vão falar um pouco sobre infância e raça, infância, né? Aí a relação com os pais, a questão raça e racismo, é algo que vai se fazer presente, mas outras tantas coisas, né? Por quê? Porque nós somos, né? Eu nem chamo a atenção mais sobre ser universal, porque a universalidade tem um ponto de partida. Somos, né? Essa eu aprendi com a filosofia africana. Somos pluriversais, então a gente tem diferentes referenciais, referências, né? O Gilson trouxe aí diferentes referências, tanto para ele quanto ele nota no Kevin, como ele aprende com o Kevin, como o Kevin aprende com ele. Isso é algo muito legal, muito importante. Então, essas são as minhas dicas aqui. Bom, estamos chegando aqui no nosso finalmente, mas não se esqueçam, meninas, meninos e meninas de todas as idades. Camisas, né? Vai lá conhecer o site do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Lá vocês vão encontrar textos, lá vocês vão encontrar entrevistas e também, né, os relatórios, né, sobre discriminação racial, né, sobre racismo, sobre outras opressões sociais, né, que se fazem presentes em outras modalidades esportivas, né, então elas também estão ali no relatório. A gente está, no momento, no relatório, né, do ano de 2023, que foi lançado no ano passado, em 2024. E também lá vocês vão encontrar todo esse material bonito aqui, ó, que são as camisas do observatório. A gente tem camisa de basquete, a gente tem camisa de passeio, as camisas, as famosíssimas camisas de jogo de futebol estão lá presentes. Se eu não me engano, eu não sei se tem, mas vale uma conferida. Eu acho que tem de outras modalidades. Eu não sei se tem, tá? Então, mas vai lá, conhece o nosso site, conhece o nosso espaço, Observatório da Discriminação Racial no Futebol, certo? E é isso. Gilson, te agradeço. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Fica à vontade aí, abra seu coração. Não, eu só agradecer mesmo, a gente está muito feliz de estar participando aí do projeto do Papo Reto, né, do Observatório. Dizer que é muito bom a gente ter essa oportunidade de estar falando a nossa trajetória, a trajetória das coisas que a gente passa, né, tanto de vida como no esporte. Então, agradecer mesmo, agradecer ao TB, o Bruno aí, e a ti, Luciano, para dizer que a gente te acompanha aí, somos teus fãs aqui em casa. E aí é isso, cara. Pessoal aí, entra no site aí, dá uma olhada lá no site do Observatório, dá uma olhada que tem muita coisa legal, muita informação bacana para quem quer aprender um pouquinho mais. É isso aí, ó. E na descrição aí vocês vão ter também, né? Vocês vão poder saber, então, né, onde que eu encontro o Kevin. E é isso. Eu vou aqui, de minha parte também, né? Tá aqui seguindo aí, torcendo para mais um atleta que a gente acaba conhecendo, que a gente vira torcedor de todos os atletas que a gente acompanha lá. Roberto Rosa, Batatinha, pô, Thiago Rosa, essa moçada toda que passou aqui, eu torço muito, torço loucamente por eles, para que eles tenham muito sucesso, mesmo contra o meu time. Contra o meu time eu não torço, né? E aí é isso. Moçada, beijo grande e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais.